Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, pega aí a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Verso de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e verso de número 4. Olha o que está escrito. Isso é uma resposta de Jesus à situação que estava vivendo em Cafarnaum, em Nazaré. E eu quero ler com você aqui. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra e entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. Verso 5: e não pôde realizar ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. E em seguida Jesus percorreu os povoados ensinando. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Oramos para que ela fale ao nosso coração essa noite. Oramos para que ela possa tratar, ó Deus, áreas profundas da nossa vida e possa trazer alinhamento, ajuste, para que nós possamos seguir na nossa caminhada dentro do teu propósito. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas o que de fato nós precisamos. Que essa noite de celebração da ceia, de nos assentarmos à mesa, esse momento nos prepare o coração para que nós possamos celebrar ao Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, palavras de Jesus. Jesus entre a sua família, entre os seus amigos, entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele foi impedido de realizar milagres. E o motivo é muito simples. O motivo é dito por ele: o profeta não tem honra na sua terra. Isso é uma palavra que, quando Jesus libera, confronta a nossa vida. O que nós precisamos entender é que Deus, desde janeiro, 1º de janeiro, está construindo nessa casa uma casa de honra. Eu vou dizer de novo: desde 1º de janeiro, Deus iniciou a construção de uma casa de honra. Esse lugar será conhecido nessa cidade, na região, entre as cidades e nações, como uma casa de honra. Pastor, e para que essa movimentação aconteça, como nós devemos proceder? Preste atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Está escrito assim. Evangelho de Mateus 15, 8. Este povo, será que você pode ler? De novo. Se nós vamos estabelecer um ambiente de honra, se nós vamos estabelecer uma casa de honra, eu preciso aprender que honra não são palavras, honra não são elogios bonitos, honra é uma ação que nasce no coração. Se não nasce no coração, pode ser qualquer coisa, menos honra. A verdadeira honra é aquela que nasce do coração e me leva a ter atitudes na direção de Deus. É por isso que eu quero aqui listar algumas coisas. Será rápido. Listar algumas coisas fundamentais a respeito de honra.
áreas importantes que precisam ser olhadas de forma diferente, para que a nossa movimentação acelere e nós possamos ter entendimento. Alguns pilares fundamentais que nós precisamos honrar. Número 1, honra a Deus. Não adianta querer honrar o irmão, não adianta querer honrar a igreja, não adianta querer honrar o marido, não adianta querer honrar os pais, se eu não honro primeiramente a Deus. A minha ação de honra, o meu coração de honra, ele precisa agir primeiramente na direção de Deus. Quem não honra a Deus, não honra ninguém. Quem não consegue honrar a Deus, certamente terá dificuldade de honrar qualquer outro tipo de coisa. Olha essa palavra de Deus em Malaquias capítulo de número 1, verso 6. Malaquias 1, 6. Olha o que diz o texto: o filho honra o pai, o servo o seu amo, o seu senhor. Se eu, pois, sou pai, de novo, se eu, pois, sou pai, é o próprio Deus. Deus está dizendo: olha, o pai tem a sua honra, o Senhor tem a sua honra, e se eu, o Senhor, sou pai, onde está a minha honra? Se nós vamos estabelecer fundamentos de honra, o primeiro fundamento a ser colocado é o fundamento de honrar a Deus. Honrar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar. Nós estamos preparando uma série de mensagens sobre isso, mas eu quero já adiantar algumas coisas para que você entenda. Quando você consegue entender o princípio de honra, Deus é a primícia da sua vida. O que significa isso? Os primeiros minutos do seu dia, para quem você entrega? Você levanta e a primeira coisa que a gente faz é sacar o celular. E as primícias do nosso dia é entregue no celular. Para quem eu entrego primeiro? As primeiras falas, as primeiras ações, os primeiros comportamentos. Deus está dizendo: onde está a minha honra? É uma pergunta. Deus está exclamando o povo: onde está a minha? E isso nos leva a uma reflexão. Porque se falamos tanto sobre honra, nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. Primeiro Deus, primeiro o Senhor, a primícia é dele, a primazia é dele, o primeiro lugar é dele. Não há outro que possa ocupar o lugar primeiro da minha vida. Precisamos colocar Deus novamente no centro, no primeiro lugar. Precisamos devolver a Deus o lugar que lhe é devido. Porque tem pessoas que pensam que Deus ocupa o segundo lugar, Deus ocupa o terceiro lugar. Não, ou Deus está no primeiro, ou Ele não ocupa a posição. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: por favor, honre a Deus. Sabe qual é o cenário que está acontecendo aqui em Malaquias? O povo está entregando ofertas de animais mancos, cegos. E aí Deus vem dizer para eles assim: olha, vamos fazer o seguinte, pega essa oferta desse animal cego, manco, e leva para o governador, entrega para ele, e vê se ele vai aceitar aquilo que você está dando para mim. Sabe o que o povo estava pensando? Que Deus não se preocupa com essas coisas. Mas deixa eu dizer para você, honra está nos detalhes. Sabe quando a gente diz: não, é para Deus mesmo, Deus aceita. Não, a gente não vai nem ensaiar, a gente já sabe, Deus recebe.
Deus recebe uma pregação que eu não estudei, Deus recebe um louvor que eu não me preparei, Deus recebe aquilo que eu não queria fazer, mas eu estou fazendo. Não, isso não é honra. Deus está dizendo: dê isso que você está dando aos homens, e vê se eles recebem. Se os homens não recebem, você imagina que isso é para mim? Quando nós falamos sobre honra, precisamos entender: honra está nos detalhes. Tudo aquilo que eu vou oferecer para o Senhor está nos detalhes. Essa foi a diferença entre Caim e Abel. Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim por causa dos detalhes. Deus se preocupa com os detalhes, pastor. É claro que sim, porque os detalhes expressam honra. Eu posso trazer uma garrafa de água, mas eu posso trazer a melhor garrafa de água, porque isso é honra. Para quem é que eu estou fazendo? Para o Senhor. Então é o melhor, porque honra está nos detalhes. Quando você ganha um presente, chega um presente, você ganhou um presente, está trabalhando, está em casa, chegou uma encomenda, um presente. A primeira coisa que você vai fazê-lo é verificar o que tem ali, a etiqueta. Quem foi que mandou? Quem foi que deu? Qual foi o envio? Cadê os detalhes do presente? Porque dar um presente qualquer um dá. Agora, dar um presente com um detalhe, isso é honra. Estar aqui no culto, todo mundo está, mas tocar a pessoa de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, só quem atua em honra. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primazia da nossa vida. Honre a Deus. Deus sabe, preste atenção, Deus sabe se nós estamos honrando ou desprezando com as nossas ações. Deus sabe se você veio até aqui com o pior do seu tempo, o tempo que sobrou, fez tudo o que poderia fazê-lo e entregou para Deus o tempo que sobrou, ou se você separou um tempo de honra. Precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, como é que faz para honrar a Deus? Em primeiro lugar, pastor Rodolfo estava dizendo aqui: entenda o preço que Ele pagou. Sabe o que eu quero que você entenda? Falamos muito a respeito de Jesus e louvado seja Deus por isso, entenda. Mas quando nós falamos num culto de ceia, falamos sobre o sacrifício de Jesus, poucas pessoas conseguem enxergar Deus o Pai nessa hora. Falamos sobre o Filho, a entrega, a renúncia, mas pouco falamos sobre o Pai. A Bíblia diz que quem amou o mundo foi o Pai, quem deu o seu Filho foi o Pai. Então, quando eu descubro isso, quando eu entendo isso, honrá-lo se torna muito mais simples. Eu preciso honrar a Deus. Número 2, nós dizemos: honre a Deus. Número 2, Efésios capítulo 6, verso de número 2. Efésios 6, 2. Olha o que está escrito. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Segundo pilar que nós precisamos edificar a respeito de honra: honrar os pais. E aqui nós precisamos separar o que é obediência e o que é honra. A Bíblia não está falando sobre obedecer aqui, a Bíblia está falando sobre honrar.
Ai, se nós entendêssemos esse princípio de honrar o pai e a mãe. Eu vou repetir aqui. Há um tempo na vida do filho que ele precisa dar ao pai a sua obediência. Não importa se ele quer ou não, ele precisa obedecer. Ah, mas eu não quero, não importa, você é menor de idade, tem que obedecer, tem que fazer. É o tempo da obediência. Mas esse filho cresce, e quando ele cresce, ele não precisa mais dar a sua obediência ao pai. Então agora a obediência é substituída pela honra. Eu não preciso mais que o meu pai me dê uma ordem. Eu já posso fazer aquilo que quero, mas eu quero honrá-lo. Olha os pastores aqui. Os pastores aqui estão crescendo. Amém? Eu vou dizer de novo para você. Que é isso, irmãos? Os pastores estão crescendo. E aí, eu não preciso mais ficar sentando com o Vitor para a gente ficar falando de coisas que ele já cresceu. Ele sabe que ele não precisa ficar pedindo coisas para mim. Mas tem uma coisa, por que falam? Eles não precisam mais, já cresceram, estão crescendo. Mas existe um princípio de honra. O que leva um pastor deles pegar o esboço da pregação e mandar e dizer assim: pastor, dá uma olhada no meu esboço da pregação? Não é obediência, é honra. É como o filho que saiu da casa do pai. Ele não precisa mais da obediência, mas ele diz: mas eu quero pedir o conselho do meu pai, eu quero pedir a bênção do meu pai. Há uma geração sendo ceifada aí fora, porque estão desprezando o princípio de honrar o pai. Dentro do ambiente de honra, os pais estão inseridos. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou dizer isso com muita verdade e sinceridade no meu coração. Não dê para mim o que você não dá para o seu pai. Não me substitua. Eu não estou aqui para substituir o seu pai. Agora, eu quero que você entenda uma coisa: usufrua do princípio correto. Qual seria o princípio correto? Pastor, eu quero honrá-lo. Por quê? Porque eu estou honrando meu pai. Nós poderíamos aqui passar horas e horas falando sobre isso. Porque quando nós falamos sobre honrar pai e honrar mãe, nós precisamos entender que honra é um princípio que nasce aqui dentro. E no decorrer da vida nós vamos entendendo o quanto isso era valioso, mas nós perdemos tempo demais. Quando nós entendemos o valor do pai e da mãe, o tempo já passou. E se já não foi embora, nos resta pouco tempo. Então, honre o pai e a mãe agora. Você jovem, você adolescente, honra o pai e a mãe hoje. Eu não estou falando de amor, eu não estou falando de obediência, eu estou falando de honra. Obediência não é opcional. Obediência tem que ser feito, acabou. Honra não, honra é diferente. Eu não preciso, mas eu quero. Eu faço questão. Número 3, terceiro pilar, terceiro fundamento que nós precisamos edificar a respeito de honra. Hebreus capítulo 13, verso 4. Vamos ler, leia. De novo.
Terceiro pilar, honre o seu casamento. Honre a Deus, preste atenção, honre a Deus, honre os pais. Terceiro, honre o casamento. Sabe como começa a honra no casamento? Primeiro lugar, entenda o que é a honra no casamento. Honra no casamento funciona assim. Se você não entender isso, esquece. Honra no casamento funciona assim: o meu cônjuge é a primeira pessoa e a pessoa mais importante da minha vida. Só deve ter um casado aqui. Ou então ninguém honra casamento. Mas eu vou dar uma segunda chance. O meu cônjuge é a pessoa mais importante e a primeira da minha vida. Se você não está pronto para colocar o cônjuge, a primeira pessoa, não casa. O cônjuge vai na frente dos filhos. Como assim, pastor? Na frente dos filhos? O casamento, na perspectiva eterna, é: o cônjuge é primeiro, o filho é depois. O casamento é primeiro o cônjuge, depois os pais. Por isso a Bíblia diz: casou, deixa o pai e a mãe. Casamento não é cônjuge, pai e mãe. Casamento é homem e mulher, e ponto. E por que é que nós não honramos o nosso matrimônio? Porque o cônjuge é segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. Não. Nós vamos construir um 2024 de honra, e o nosso cônjuge estará no lugar de primazia. É primeiro. É mais do que qualquer outro. Quando nós entendemos que o cônjuge merece o lugar de honra, então nós nos movimentamos da forma correta. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim para o homem: honra a esposa. Mas por que honra a esposa? Porque senão eu não ouço a sua oração. Por que a mulher precisa ser honrada? Porque Deus a chamou e a colocou como um vaso de honra. Não é vaso mais frágil, é um vaso de honra. Quando você tem um vaso precioso, o que é que você faz? Você coloca ele num lugar que ninguém pode pegar e derrubar. Assim, é assim que você precisa tratar a esposa. Colocá-la no lugar devido. O nosso casamento, ele é a primazia. Você que está perto do seu cônjuge, diga assim: eu quero aprender a te honrar melhor. Olha como é baixinho. Ai, irmão, pelo amor de Deus, não faça os casais passar vergonha. Diga para ele: eu quero honrar você. Ô glória, dê um beijo para selar a palavra. Meu Deus. O Pedro e a Rosana já estão ali se perguntando quando é que vai ser o próximo encontro de casais, porque a gente quer ganhar o se tem sorteio de casal, ganhou. Meu Deus do céu. Honre o matrimônio. Quando nós honramos o nosso matrimônio, tudo fica muito mais fácil, porque daí as brigas acabam. Sabe como é a briga do casal cristão? Guerra santa, a jihad do povo de Deus.
Não, no casal crente não briga, é uma guerra santa. O que está acontecendo aí? Uma guerra santa. Nós estávamos aqui numa comunhão intensa, o negócio ficou meio quente, meio fervoroso, mas a gente se entendeu no final. Sabe, quando a gente entende honra, o que menos importa nessa hora é se o outro vai estar errado ou certo, porque honra é colocar o outro em primeiro. Honre o casamento. Número 4, Romanos 12:10. O que está escrito aí? Vamos ler todo mundo junto. Romanos 12:10 aqui. Amai-vos. Percebe quando nós falamos que honra e amor são coisas diferentes? A Bíblia está dizendo: ame de coração. Primeira coisa, ame. Beleza, amamos. Agora, segundo, prefira também em honra. Sabe o que é preferir em honra? Imagine que você está numa fila, e aí chega um irmão atrás de você, e você percebe que o irmão está inquieto com alguma coisa, e aí você está vendo que a fila está demorando, mas chegou a sua vez de passar, mas você viu que o irmão está incomodado com alguma coisa. Sabe o que é honra? É você pegar: Simão, passe na minha frente, por favor, e deixa ele passar primeiro. Amar é um ponto, preferir em honra é outra questão. Ah, mas eu estava na escala. Não, meu irmão, por favor, cara, eu estou cedendo lugar para você. O único lugar que não se cede aqui é a pregação de domingo. O Rodolfo logo cutucou o pastor, já dizendo assim: ah lá, eu quero ver se é a pregação de domingo também. Não, a pregação de domingo não divide. Preferindo-vos em honra. Eu te dei uma cidade, meu amigo. Você está querendo o púlpito? Sai fora. Você acha que o cara ganhou uma cidade que é o púlpito daí? Não, meu, de jeito nenhum. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu quero preferir você em honra. Diga para ele assim: na fila que eu estiver, você estará na minha frente. Quando a gente aprender esse princípio de honra, irmão, a gente vai parar de brigar, de disputar lugares, de disputar posição. Não, vai você. Número 5, Hebreus 5:4. Olha o que está escrito, Hebreus 5:4. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Número 5, honre o chamado. Olha o que a Bíblia está dizendo: ninguém toma essa honra para si, a não ser quando é chamado por Deus. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: servir ao Senhor não é fardo. Eu quero aproveitar a oportunidade, e queria chamar os obreiros aqui, a equipe de obreiros, vem cá, deixa eu mostrar para você, que está linda demais, vem cá. Vem, deixa eu mostrar para vocês. Só homem e mulher bonito. Vem cá, filho. Aqui, por favor. Cadê o copeiro mor? Chama o copeiro mor para mim, cadê ele? Irmãos, deixa eu falar para você: servir ao Senhor não
não é fardo. Servir ao Senhor é o privilégio que nós temos. A maior honra que um homem, uma mulher pode ter na face da terra é Deus lhe chamando e lhe confiando a sua obra, dizendo: eu quero cooperar com você no avanço do reino na terra. Não dá para reclamar. Olha aqui, esses irmãos aqui que se dispuseram a trabalhar, se levantaram para servir ao Senhor, os que preparam todo o ambiente para a gente, todo final de semana, deixam o ambiente preparado para a gente só chegar aqui e não ter preocupação. É para mim sair do... Chega mais perto lá, filho. Olha lá, ó. Eu não posso sair na foto. Uma hora a gente aprende sobre honra mesmo. Mas queridos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigado. Só que é o seguinte, tirou a foto, registrou, antes de 31 de dezembro não tem conversa, tem que ficar. Deus abençoe, obrigado, viu? Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Vai ficar mais lindo a hora que a gravata amarela virar laranja. Aí ninguém pega mais. Mas sabe aquela pessoa que chega e diz assim: pastor, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para me esfriar a cabeça, para mim descansar. Não, irmão, nós temos pouco tempo nessa terra para servir a Deus. E o máximo de tempo que nós tivemos é servindo ao Senhor. Queremos atravessar os portais eternos dizendo: eu me gastei em prol ao reino de Deus, eu me doei. A Bíblia diz: levantai e andai, porque não é aqui o seu descanso. O nosso descanso não é aqui, irmão. Nós não estamos aqui para descansar, apesar do Senhor nos dar refrigério, não é aqui o nosso descanso. Fomos colocados em privilégio para servir a Deus. Deus, viciados, adúlteros, mentirosos, que tiveram a sua vida transformada, e Deus disse: agora eu lhe darei a honra de servir nas trincheiras do ministério. Senhor, eu quero servi-lo todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero honrá-lo a cada minuto, a cada segundo. Eu quero honrar onde eu piso a planta do meu pé, porque servir ao Senhor é honra, é privilégio. Não é pesado, não é difícil. Quando você não entende honra, chegar uma hora mais cedo, sair uma hora mais tarde, tudo isso fica muito difícil. Mas quando você entende que é honra, irmãos, eu vi como alguns chegaram aqui e hoje eu vejo chegando de blazer, arrumadinho, bonitinho, casado. Eu digo: meu Deus, Deus é aquele que cumpre a sua palavra, como o salmista disse: me tirou do montouro, do meio do lixo, da insignificância, do pecado, e me colocou entre os príncipes. Se você ainda não sentiu isso, Deus vai conduzir você para lugares de honra, para você olhar e dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Honra. Número 6, Hebreus 13, 7. Romanos 13, 7. Olha o que está escrito. Romanos capítulo 13 é um capítulo sobre autoridade, mas só o versículo 7, olha o que diz. Romanos 13, 7. Quem lê? Vamos lá, todo mundo?
Número 6, honre as autoridades constituídas. Deixa eu ensinar para você o que é honra, novamente. As pessoas confundem honra com adoração, e isso é um erro. Adorar somente a Deus. Você não pode adorar uma pessoa. Nenhuma pessoa pode ser adorada. A adoração é única, exclusiva de Deus. Porque quando você adora a essência, é o que está dentro. É por isso que nós adoramos por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem. Isso é adoração. Então nós adoramos somente a Deus por quê? Porque Ele é, ponto. Agora a honra é algo que Ele distribuiu. Por isso a gente já viu aqui: honra o pai, honra o matrimônio, honra o irmão. E agora Ele está dizendo: honra a autoridade. Quando você está honrando uma autoridade, você não está honrando o que está dentro da pessoa, você está honrando o que está sobre a pessoa. É a capa que está sobre ela. Quando Deus disse honra as autoridades, Ele não está dizendo concorde com o que está dentro. Ele não disse isso. Honre o que está fora. É por isso que nós precisamos aprender a honrar a autoridade. Por quê? Porque ela está revestida da autoridade que provém de Deus. Deus a revestiu de autoridade. É por isso que quando nós falamos sobre eleição, nós precisamos entender esse aspecto. Teve eleição. Acabou a eleição? Acabou. Então honre. Pastor, mas eu não concordo. Não, não é para concordar com o que está dentro, é para honrar o que está sobre. Número 7. Primeira Timóteo 5,17. Primeira Timóteo 5,17. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... Se você pegar o Novo Testamento, você já acabou de ver alguns textos comigo. Honrar o pai, honrar a autoridade, honrar o matrimônio, honrar o irmão. Em nenhum dos textos a Bíblia diz dupla honra, não disse. Mas quando chega no texto a respeito daqueles que estão na pregação e no ensino, ele diz: essas pessoas... O que está escrito aqui? Tidos por dignos. Dignidade aqui não tem a ver com em si a pessoa, mas tem a ver com aquilo que Deus a revestiu para fazer. Se a igreja brasileira aprendesse isso, se a igreja no Brasil entendesse isso, nós viveríamos uma outra realidade no ambiente cristão. A maioria das pessoas não entende que o que elas veem na internet não reflete a maioria dos pastores. Não reflete. As pessoas veem um pastor, como as pessoas colocam lá: deixa eu ver o seu Rolex. E as pessoas acham que todo pastor tem um Rolex. Não é um problema ter um Rolex, mas eu quero dizer que a maioria dos pastores não tem. Não vivem com. Porque nos falta mentalidade, nos falta princípio, nos falta propósito. Nós não conseguimos entender o que significa tratar o outro com dupla honra. Sabe, Deus é sábio, irmão. Deus olhou, pastor Robson, reconciliar,
disse assim: esse povo é difícil, precisa de dupla honra. Você imagina você pastoreando você por um ano, o que você faria? Imagina você pastorear uma igreja com 200 pessoas igual a você, como é que seria? Nossa, só nesse, essa é tripla honra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nós precisamos aprender a honrar os que trabalham na pregação e no ensino do Evangelho. Sim ou não? Nós honramos, mas nós não conseguimos honrar os de dentro. Por que nós não conseguimos? Porque nós não entendemos princípios. Agora veja, para a gente finalizar, pastor, como se honra a Deus? Escreva aí. Como se honra a Deus? Dando a Ele o primeiro. Dando sempre o que você ama. Quando Deus chega para Abraão, sabe o que Abraão diz? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem ama. Ora, Abraão tinha 2, Ismael e Isaque, mas Deus diz: eu quero o que você ama, eu não quero o que você não ama, eu quero o que você ama, porque Deus é bem nítido: eu quero que você me dê o que você ama, não é o que você rejeita, não é o que você despreza, é o que você ama. Como é que você honra a Deus? Seja fiel ao serviço que Ele lhe deu. E por último, Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. E a gente encerra com isso. Como honrar a Deus, pastor? Olha o texto. Nisso como o Pai é glorificado? Com fruto. Então toda vez que eu frutifico, o Pai é glorificado. Então eu preciso aprender a frutificar, porque toda vez que eu estou frutificando, o Pai é glorificado. Quer honrar a Deus? Dê muitos frutos. 2024 será um ano de frutificação sobrenatural na nossa vida. 2024 será um ano que Deus vai fazer uma frutificação. Não é natural, eu não estou falando de estação natural, eu estou falando de um tempo sobrenatural de colheita. Nisso o meu Pai será glorificado. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Coloque isso no nosso coração, na nossa vida. Prepara-nos, Senhor, para que nós possamos colocar tudo isso de maneira prática na nossa vida, e que nós possamos glorificar ao Senhor através de uma frutificação sobrenatural. É o que nós agradecemos, oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Oh, glória.